لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Imam al-Bukhari lhe citou um hadith no livro da ablução sobre Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Ele relatou que viu o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam enquanto entrou a oração do Asr, e as pessoas começaram a procurar a água para realizar a ablução e não encontraram, e foi trazido ao mensageiro de Allah um pote de água. Ele colocou a mão naquele pote, ordenou que as pessoas fizessem a ablução daquele pote. Ele disse, o Anas, eu vi a água brotando debaixo dos dedos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam até que todos fizeram a ablução. Esse hadith, o Imam al-Bukhari lhe citou nesse livro, nesse lugar, para mostrar para nós, dizendo com isso que a pessoa ela deve procurar a água depois que entra o horário da oração. Se ele estiver num lugar onde a água não é fácil de ser encontrada, ele é obrigado a procurar a água antes da entrada do tempo da oração, tipo oração do Dhuhr é 12:30. E ele parou no lugar meio-dia. Ele é obrigado a procurar água para fazer o wudu. Imam al-Bukhari lhe citou aqui que não, ele não é obrigado a procurar a água antes, se não tiver entrado o horário da oração. Agora, deu 12:30, que seria o horário da oração, já deu a entrada nesse horário, então ele se torna obrigado a procurar. Ele procura, se achar água, ele faz a ablução. Se ele não achar, ele faz o tayammum. E aqui os ulama, eles disseram, se a pessoa fizer o tayammum, ele estiver no lugar e fizer o tayammum antes que entra o horário da oração, ele sabendo que não vai encontrar a água. Então, esse tayammum não é válido. Por quê? Porque ainda não entrou o horário da oração. Ele tem que esperar entrar o horário da oração para fazer o tayammum para que seja válido. E aqui o Anas radiyallahu ta'ala anhu, ele cita uma situação que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava junto com seus companheiros no lugar onde não tinha mais água. E entrou o horário do Asr. Entrou o horário da oração do Asr. E as pessoas começaram a procurar a água para fazerem a ablução depois que entrou o horário do Asr. E eles não encontraram água. Então vieram até o mensageiro de Allah com um recipiente de água, com um pote de água. Uma pessoa tinha um pote de água que ele trouxe até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que ele fizesse o wudu. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele colocou a sua mão dentro daquele pote. Até num outro hadith do Anas, dizia que a mão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não cabia naquele pote. Ele colocou dessa maneira e a água começou a brotar debaixo dos dedos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e as pessoas começaram a fazer o wudu daquela água do pote que tinha na mão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o Anas, ele disse, eu vi a água brotar debaixo dos dedos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam até que todas as pessoas fizeram o wudu. Foi perguntado, Anas, quantas pessoas vocês eram? Ele disse, nós éramos 1.500 pessoas. E ele disse no outro hadith, se nós fôssemos 100.000 pessoas, aquela água daria para nós. Esse é um dos milagres que aconteceu com o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Esse hadith, ou esse fato que aconteceu no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1.500 pessoas viram e usaram aquela água. E todos eles confirmaram esse fato que aconteceu, esse milagre que aconteceu com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da água brotar debaixo dos seus dedos. Nós sabemos que todos os profetas têm os milagres. O profeta Moisés, quando Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que ele jogasse o seu cajado na rocha, e saíram 12 fontes para que as pessoas bebessem. Então, da rocha seria mais fácil a pessoa falar que sai da rocha água. Sim, pode ser. Mas dentre os dedos, isso é um milagre, ou esse é um milagre específico do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e é um milagre que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a ele, e que são centenas ou milhares de pessoas que viram. E isso aconteceu não somente uma vez,
várias vezes que nós poderemos ver em outros hadith também que aconteceu, em outros lugares que a água ela brotou debaixo dos dedos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uma vez tinha 300 pessoas, outra vez tinha 1.500 pessoas, uma vez tinham 70 pessoas e todos eles usaram a água que brotava debaixo dos dedos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse hadith também nos ensina: a pessoa que tiver uma água sobrando e ele puder ajudar as pessoas, isso é aconselhável. Da maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele tinha um recipiente, ele poderia ter feito o wudu e ordenasse às pessoas que fizessem o tayammum, mas ele não usou aquela água, e aquele milagre que veio até ele, as pessoas todas usaram daquela água. Então, se a pessoa tiver a mais do que ele tem, é aconselhável que ele dê para as demais pessoas. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.